No último vídeo, eu mostrei alguns dos episódios mais bizarros dos desenhos animados da Cartoon Network. Mas acredite, aquilo era só o começo. Dessa vez, eu resolvi ir além. Porque não são só os desenhos da Cartoon Network que têm episódios estranhos. Muitos outros desenhos também têm momentos que são tão esquisitos e perturbadores que acabam marcando quem assiste. E o mais curioso é que quando você revê esses episódios hoje, percebe detalhes que quando era criança talvez nem tenha notado. E eles são bem mais sombrios do que parecem. Então se prepara, porque hoje eu trouxe mais alguns dos episódios mais bizarros e estranhos dos desenhos animados. O episódio começa com Gumball ouvindo a campainha. Quando ele abre a porta, encontra uma caixa misteriosa. Ele leva a encomenda para dentro de casa e pergunta quem fez a compra, mas ninguém sabe de nada. Curioso, Gumball tenta abrir a caixa, mas é interrompido por Anais, que lembra que é crime abrir correspondência que não é dele. Mesmo assim, a curiosidade toma conta da família. Nicole também tenta abrir, mas é impedida. Sem saber o que fazer, todos começam a imaginar o que pode estar dentro da caixa. Entre várias teorias, a imaginação de Nicole é a mais impactante. Ela visualiza que dentro da caixa há uma enorme quantidade de dinheiro. Na fantasia dela, os Wattersons ficam milionários, vivem felizes e começam uma nova vida. Porém, tudo muda quando eles passam a ser perseguidos por um cachorro misterioso, mas eles conseguem fugir. Indo para um motel e vivendo com medo constante, o mesmo cachorro misterioso aparece, quebra a porta e invade o local. Anais então descobre que o dinheiro tem um rastreador escondido. Nicole consegue removê-lo e eles escapam, mas é aí que entra a parte mais perturbadora do episódio. O cachorro misterioso é claramente uma referência ao assassino do filme Onde Fracos Não Têm Vez. No filme, um homem encontra uma maleta cheia de dinheiro que pertence a um cartel mexicano. Por causa disso, um matador frio e silencioso é enviado para caçá-lo. Esse assassino decide o destino das pessoas jogando cara ou coroa e elimina qualquer um que possa denunciá-lo. Assim como no desenho, o dinheiro possui um rastreador, o que cria uma tensão psicológica constante, a sensação de que o assassino pode estar por perto a qualquer momento. No episódio, o cachorro menciona exatamente essa questão do rastreador para Nicole, reforçando ainda mais a referência ao filme. O que torna tudo mais perturbador é justamente essa inspiração em um thriller psicológico extremamente sombrio, adaptado em um desenho infantil. Esse desenho é um dos que mais focam em ser bizarros. A história acompanha um cachorro rosa que mora em lugar nenhum com seus donos, Muriel e Eustácio. Esse desenho ficou conhecido por ser bastante perturbador e acabou deixando muitas crianças com medo na época. O episódio começa mostrando um ônibus que está levando Fred para lugar nenhum, onde ele vai visitar sua tia Muriel. Desde o início, Fred demonstra atitudes um pouco estranhas. Enquanto isso, vemos Muriel arrumando a casa, animada porque seu sobrinho está indo visitá-la. Já Eustácio não fica nada feliz com a visita, pois ele não gosta muito de Fred, já que ele tem um fetiche bem estranho. Eustácio então começa a colocar medo em Coragem, dizendo que Fred é um barbeiro louco. Quando Fred chega, Coragem fica morrendo de medo dele e tenta ao máximo ficar longe. Mas Muriel chama Coragem para se sentar ao lado de Fred. Mesmo com medo, ele obedece. Depois de um tempo, Muriel pede para Coragem levar Fred até o banheiro. Ela entrega uma toalha para que Coragem dê a Fred para ele tomar banho. Mesmo assustado, Coragem faz o que foi pedido. Só que Eustácio derruba Coragem e o tranca dentro do banheiro junto com Fred. Coragem tenta abrir a porta, mas não consegue. Eustácio diz que vai comprar o equipamento necessário para abrir a porta, mas na verdade ele não faz isso. Ele fica apenas dentro do carro lendo um jornal, enquanto Coragem fica preso com um verdadeiro psicopata. Fred tem um fetiche muito estranho. Ele gosta de deixar as pessoas carecas. Ele conta que já teve um bichinho de estimação bem peludo, mas um dia seus pensamentos estranhos tomaram conta da sua mente e ele raspou todo o pelo do animal. Fred também tinha uma esposa e tinha um bom relacionamento com ela. Porém, como ela tinha um cabelo maravilhoso,
ele não resistiu ao seu fetiche e raspou todo o cabelo dela, o que acabou destruindo o relacionamento dos dois. Dentro do banheiro, Fred começa a fazer uma verdadeira tortura capilar com Coragem, enquanto conta mais uma de suas histórias. Ele lembra de quando um homem entrou em sua barbearia. Quando Fred viu todo aquele cabelo, aquilo virou um verdadeiro paraíso para ele. E claro, ele acabou deixando o homem completamente careca, como sempre faz com suas vítimas. Fred então raspa 99% do pelo de Coragem, só sobra um pouco de pelo na cauda. Nesse momento, Coragem consegue arrancar a pulseira de Fred e percebe que há um número nela. Ele consegue fazer uma ligação para esse número. Enquanto isso, Eustácio está tranquilamente no cinema. Fred, o esquisitão, está prestes a deixar Coragem completamente sem pelos. Mas então, chegam pessoas do hospício. Foi para lá que Coragem ligou. Eles levam Fred embora antes que ele termine o que estava fazendo. Esse é um episódio muito doido. Um psicopata com uma obsessão em raspar cabelos, praticamente torturando Coragem, enquanto Eustácio simplesmente não liga para o perigo que seu cachorro está passando. O episódio nos mostra o cão e o gato indo ao dentista, pois eles tinham uma hora marcada. No caminho, o gato começa a dizer ao cão que o dentista vai usar muitos equipamentos nos dentes dele, falando em tom de deboche e deixando o cão com medo. Logo em seguida, sai um cliente do consultório sentindo muita dor, o que deixa o cão ainda mais assustado. Quando os dois entram no consultório, eles veem todos aqueles equipamentos e acabam ficando com medo. O dentista examina primeiro os dentes do cão e percebe que estão normais. O gato, então, começa a se gabar, dizendo que os dentes dele devem estar ainda melhores que os do cão. Porém, quando o dentista examina os dentes do gato, ele fica chocado, pois estão cheios de cáries e quebrados. O gato não entende como isso é possível, já que ele diz que come coisas saudáveis e faz de tudo para cuidar dos dentes. O dentista, então, decide investigar melhor e explica que, como os dois compartilham o mesmo corpo, o que um faz com os dentes ou o que um come também acaba afetando o outro. Ele ainda alerta o gato que, se o cão não mudar seus hábitos, talvez seja necessário fazer uma cirurgia cara e dolorosa. Frustrado com o que o cão come, o gato tenta fazê-lo comer coisas saudáveis, mas o cão continua com os mesmos hábitos, o que acaba prejudicando ainda mais os dentes do gato. Irritado, o gato começa a mastigar gelo de propósito para provocar dor. O cão, com raiva, decide morder papel alumínio, fazendo o gato se contorcer de dor. Depois disso, o cão para, e o gato tenta manipular o cão, oferecendo um bolo. Porém, o cão descobre que o bolo foi feito de pasta de dente, e acaba esfregando o bolo na boca do gato. Quando chega a noite, o gato está com muita dor de dente por causa da alimentação do cão. Então, ele decide fazer algo extremamente bizarro, perturbador e estranho. Ele entra dentro do próprio corpo para escovar os dentes do cão. O som dele entrando pelas tripas é muito desconfortável, e a cena dele escovando os dentes do cão com aquela aparência é extremamente perturbadora. Com raiva do cão, o gato decide estragar os próprios dentes de propósito para prejudicá-lo. E o cão acaba fazendo o mesmo. Depois de toda essa briga, em que os dois só estavam prejudicando um ao outro, eles finalmente decidem fazer as pazes. No final, os dois voltam ao dentista. O dentista diz que vai precisar arrancar os dentes ruins e colocar dentes novos. Assim, no final do episódio, os dois acabam ficando com dentes novos. No fim, os dois ficam com dentes novos, encerrando o episódio. Que louco esse episódio! O gato tendo que entrar dentro de si mesmo para escovar os dentes é algo muito estranho e perturbador. Acho que traumatizou muitas crianças quando viram esse episódio.
O episódio começa com o telefone tocando. Lula Molusco não atende, pois está se arrumando. Bob Esponja decide atender, mas como ele é atrapalhado, não consegue e acaba machucando o Lula Molusco. No fim, Lula Molusco atende o telefone e fala para o cliente que não faz entregas para o local que ele havia pedido. Seu siriguejo, do jeito que é, não perde a oportunidade de receber dinheiro. Lula Molusco diz que não quer entregar na terra aleatória, pois aquele lugar mexe com a cabeça de qualquer um que vai lá. Siriguejo, não se importando muito com isso, decide que Lula Molusco vai, querendo ou não, junto com Bob Esponja. Os dois vão até a terra aleatória. Em certo momento, Bob Esponja desaparece aleatoriamente. Lula Molusco comemora por um breve momento, antes de também desaparecer aleatoriamente. No fim, os dois acabam na terra aleatória. Lá, eles encontram uma mulher muito esquisita querendo a sacola do hambúrguer de Siri. Bob Esponja não entrega para ela, pois é de um cliente, e sugere que ela faça um pedido no Siri Cascudo. Ele dá o telefone para ela, mas a mulher entende tudo errado e acaba comendo o telefone. Lula Molusco e Bob Esponja vão até a casa do cliente, mas como aquele lugar é muito aleatório, Lula Molusco fica cada vez mais frustrado. Eles vão de casa em casa, até tentar encontrar quem fez o pedido. Em certo momento, Bob Esponja entra em uma casa estranha, onde tudo é ao contrário. O proprietário pergunta se Bob Esponja quer comprar aquela casa, mas ele responde que não, pois está na terra aleatória apenas para fazer uma entrega. De repente, a mesma mulher estranha aparece e rouba a encomenda, deixando Bob Esponja muito desesperado. Ele conta isso para Lula Molusco. Lula Molusco sugere que eles vão embora, já que perderam a entrega, mas Bob Esponja diz que eles ainda têm uma entrega a cumprir. No fim, os dois vão atrás da mulher e a perseguem até descobrir que ela é, na verdade, a cliente. Lula Molusco diz para Bob Esponja ir embora. Quando ele tenta sair, acaba sendo barrado por várias portas. Lula Molusco começa a abrir essas portas e, ao fazer isso, vê várias versões diferentes de si mesmo. Porém, uma delas chama bastante atenção. Esse lugar é um pesadelo! Essa versão do Lula Molusco é uma creepypasta chamada Red Mist, que em português significa névoa vermelha. Essa creepypasta começa com Lula Molusco tocando seu clarinete, até que alguém bate na sua porta. É um peixe com roupas de escocês. O peixe pergunta se Lula Molusco está interessado em alguma coisa, mas Lula Molusco diz que não tem interesse e fecha a porta na cara dele. Pouco tempo depois, Lula Molusco escuta o mesmo peixe batendo na porta novamente, o que o deixa bastante estressado. Quando ele vai confrontar o peixe, Lula Molusco não acha isso tão estranho e volta a tocar seu clarinete. Logo depois, ele escuta Bob Esponja e Patrick brincando do lado de fora. Então, ele vai dar uma espiada, mas de repente uma imagem distorcida aparece na tela, mostrando o que parece ser a silhueta dos dois. Aí termina a primeira parte do vídeo. A segunda parte se chama Humilhação. Essa parte é focada no show que Lula Molusco vai fazer. Ele fica bem nervoso em se apresentar para o grande público, mas mesmo assim sobe ao palco. Antes de começar, ele diz que espera que a apresentação seja boa e que todos aproveitem aquela noite. Mas a apresentação é um desastre. Todos vão embora, dizendo que teria sido melhor ficar em casa do que perder tempo ouvindo aquele show de clarinete. Envolto na escuridão, Lula Molusco começa a chorar e volta para sua casa, humilhado por conta do seu fracasso. No dia seguinte, o céu está vermelho. Lula Molusco está em seu quarto e ainda está muito triste pelo que aconteceu.
A névoa vermelha finalmente chega. Enquanto Lula Molusco sorri em seu quarto, várias imagens começam a aparecer na tela. Pessoas estranhas, frames distorcidos e cenas perturbadoras. A clássica imagem do Lula Molusco com olhos vermelhos finalmente aparece na tela. Ele então vê uma grande escuridão à sua frente, e é nesse momento que uma figura começa a atormentá-lo. As visões param por um tempo, mas ao olhar para o quarto, ele vê uma arma encostada, e o que ele faz em seguida, você já deve imaginar. Assim termina a creepypasta. Isso foi considerado por muito tempo apenas uma lenda da internet, dizendo que um ex-funcionário teria criado esse episódio tão macabro. Porém, hoje em dia, essa história acabou se tornando oficialmente canônica dentro do episódio da Terra Aleatória.